Olá, queridos, graça e paz. Mais um dia onde nós iremos compartilhar uma porção da palavra aqui no nosso canal Doses do Reino. E desde já, você que já faz parte, continue compartilhando, continue curtindo, comentando cada mensagem que Deus tem ministrado sobre o seu coração. Porém, você que entrou aqui no nosso canal a convite dos que já estão ou passando por aqui, você se interessou e viu que de fato Deus se comunicou com você através desse canal, eu te convido a não só se inscrever, mas clicar aí no sininho, ativar a opção todas, para que você possa estar conectado em todas as notificações, você possa receber com vídeos novos, programações novas aqui do nosso canal Doses do Reino. Hoje eu tenho uma porção da palavra para compartilhar com você aqui no nosso canal e desde já eu já peço que você preste bastante atenção que há instruções de Deus em cima dessa passagem que está em torno, de Mateus capítulo 14, versículo de número 22 até o 32. Eu vou ler e você comigo acompanhe. Diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia multidões, e despedidas das multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele só em oração. Entretanto, o barco já estava longe e uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era muito contrário. De madrugada, foi Jesus até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e começaram a gritar: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando por sobre as águas. Disse então Jesus a Pedro: vem. E Pedro, descendo do barco, andando por sobre as águas, e foi até Jesus. E reparando, porém, na força do vento, que era contrário, teve medo e começou a afundar, e gritando disse: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, perguntou a Pedro e lhe disse: homem de pequena fé, por que tu duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo desta forma: verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Essa passagem de hoje, na verdade a dose de hoje, ela gira em torno de tudo o que de fato Deus quer se comunicar a nós. Eles tinham acabado de sair, Jesus e os discípulos, de uma grande multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos, e após essa multiplicação, que eles vivem um grande poder, um grande milagre, uma grande providência. A Bíblia vai dizer que agora Jesus chega na beira desse lago, o lago de Genezaré, e os destina a chegar ao outro lado, até porque a multidão, ela afluiu ao encontro de Jesus à beira desse lago. E a Bíblia vai dizer que quando eles ali estavam reunidos, Jesus dá uma missão aos discípulos: enquanto eu despeço a multidão, vocês entram na embarcação e vão em destino do outro lado desse lago. E interessante que quando eles adentram a embarcação, porque Jesus os força, é uma versão bíblica que Jesus força-lhes a entrar na embarcação. Quando Jesus coloca pressão para que eles entrem no barco e vão sozinhos, o objetivo de Jesus é que eles cheguem até o outro lado. Mas há algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar, que enquanto eles entram e vão ao outro lado, eles vão com um único objetivo, de chegar lá, mas Jesus está promovendo e, na verdade, ele está forçando sobre a vida dos discípulos uma experiência com a independência dentro de uma mentoria destinada com objetivo de missão. Só que agora eles entram e no percurso a Bíblia vai dizer que eles são surpreendidos por uma tempestade com ventos fortes, de modo que eles ficam apavorados e com muito medo. Guarde bem essa palavra, medo. Eles são, envolvidos, tomados de medo. E na madrugada, no meio do percurso, que
ocorre essa tempestade, a Bíblia vai dizer que Jesus de madrugada vai andando sobre as águas em direção à embarcação que estava sendo açoitada pelos ventos e pelas ondas, e Jesus chega até aquele momento, aquele período que eles estão vivendo de aflição e de medo, e Jesus, ao andar, eles começam a gritar desesperadamente, porque eles são tomados de um desespero, já estavam com medo, e debaixo de medo eles enxergam não Jesus, mas enxergam um fantasma. Quando eles enxergam esse fantasma, que na verdade era Jesus, para livrar-lhes de um momento difícil, de uma ocorrência, de uma aflição que eles estavam vivendo, dessa tempestade, eles não compreendem, porque a visão deles é embaçada pelo medo. E o medo, ele traz justamente esse encargo, embaçar a nossa visão do quadro real que de fato está acontecendo. Ele consegue, sabe, o medo roubar a nossa sanidade mental, ele consegue roubar de nós o nosso equilíbrio, e por que não dizer o medo, ele consegue muitas das vezes fazer com que venhamos a olhar e enxergar o que de fato na realidade não está acontecendo. E foi justamente isso. Eles olham para Jesus, não identificam Jesus, e quando identificam, não veem Jesus, mas veem um fantasma. E eles começam a gritar muito mais do que já estavam durante a tempestade. E o interessante é que Jesus diz para os discípulos, na verdade para Pedro, que tomou a voz e falou o seguinte: não tem mais, sou eu. Tenham calma. Fiquem tranquilos, em outras palavras. Só que a Bíblia vai dizer que nesse exato momento, quando Jesus menciona, libera essa palavra de conforto em meio ao caos e ao medo, a Bíblia vai dizer que Pedro fala o seguinte: propõe um desafio a Jesus. E essa proposta, ela está intrinsecamente ligada a uma nova experiência para sair do lugar de conforto, para sair da zona de conforto. Mesmo debaixo de medo, Pedro propõe isso a Jesus, dizendo o seguinte: se tu és mesmo Cristo, me permita ir ao seu encontro andando por sobre as águas. Vamos lá. Eles viram Jesus andar, mas não identificaram Jesus, mas viram ao andar nas águas e gritaram: é um fantasma, apavorados. Bem, agora Jesus se revela e Pedro atesta essa revelação dizendo: se de fato é você e não é um fantasma, me permita, assim como tu andou por sobre as águas, ter a mesma experiência que tu teves sobre as águas. Mas vamos lá, há uma diferença muito grande, há uma discrepância muito grande entre discípulos e mestre, entre Cristo e nós. Por quê, pastor? Eu vou te explicar. Na verdade, ele é o Filho de Deus, e quando ele anda por sobre as águas, ele tem o governo sobre toda a obra do grande Elohim criada. Então ele está debaixo de um encargo de missão como Filho de Deus que governa a terra. Mesmo numa dimensão humana, ele está no governo de tudo. Lembra que eu acabei de dizer alguns minutos atrás que eles estavam vindo de uma experiência de multiplicação? E a experiência de multiplicação parece-me que não consolidou uma fé que pudesse ratificar todo o encorajamento diante de desafios que eles acabaram de viver alguns momentos atrás. Então, quando Pedro ele começa a descer da embarcação e ir ao encontro de Jesus, as águas não conseguem, suportar a presença do mestre e a ousadia desse discípulo chamado Pedro. E quando ele começa a pisar sobre as águas, ele percebe que a água de mole passa a ficar dura e passa a ser solo, porque o que é viver de fé? É pisar e Deus colocar o chão. Então, quando você pisa, abaixo dos seus pés, Deus ele traz a firmeza, a certeza de que o seu passo é um passo de fé. Logo, ele providencia a plataforma para que você consiga chegar no destino que você mesmo acredita que chegará. Então, quando Pedro ele começa a andar sobre as águas, a Bíblia vai dizer que, mais uma vez,
O vento sopra, porque era um vento contrário, e quando o vento sopra, alcança o corpo falido e humano de Pedro, e quando o alcança, mais uma vez é despertado sobre a vida de Pedro, sabe o quê? O medo. Ele teve medo. É isso mesmo. Pedro, mais uma vez, teve medo. E quando ele teve medo, ele começa as águas de duras e de plataforma firme, passa a ser uma mera água dentro de uma ótica natural, e ele começa a ser imergido sobre essas águas que antes, há segundos atrás, ela simplesmente era uma plataforma como se fosse uma rua, e Pedro passa a afundar. E ele grita pedindo socorro. E eu estou só simplesmente parafraseando essa narrativa. E Pedro, ele simplesmente pede socorro, e Jesus o que faz? Claro, Jesus vai socorrer, ele estende a mão. Quando Jesus estende a mão, levanta ele e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Ou seja, quando ele duvida, ele volta, ambos entram para a embarcação, Jesus e Pedro. Quando eles estão dentro do barco, a Bíblia vai dizer que imediatamente os ventos e a tempestade, elas se acalmam. E os discípulos que estavam naquela mesma embarcação, eles identificam, preste atenção nisso aqui, eles identificam algo muito interessante. E o que eles identificam? Eles identificam que verdadeiramente esse que sobe no barco, ele é filho de Deus. Percebe que eles têm o prazer, ainda que sem perceber, de declarar que este que sobe na embarcação, por mal ter subido na embarcação, a gente consegue discernir, identificar que verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Quando eles têm essa identificação, eles têm a identificação da identidade de Jesus. Para a gente poder entender essa identidade de Jesus, o encargo que ele tem, nós vamos entender isso no batismo de João sobre a vida de Jesus. João Batista, ao batizar Jesus, a Bíblia diz que era necessário que ele fosse batizado por João, e João disse: olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas, as suas sandálias, porque ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas no episódio do batismo de João, no Jordão, a Bíblia vai dizer que Jesus, quando é imergido às águas, uma voz do alto dos céus vem e diz o seguinte: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Por quê? Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo e revela a identidade aonde este amor, ele é destinado, focado na pessoa de alguém. Então, o amor de Deus Pai, ele está tão focado na pessoa do Filho, quanto a missão que ele carrega, que é morrer e ressuscitar por amor a todos nós, que ele declara em alto e bom som, o grande Elohim, o Deus Criador, no ato do batismo de João sobre a vida de Jesus, ele declara que esse que está descendo as águas, ele é o meu Filho amado. Quem disse foi Deus. Ele é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu desemboco todo o meu amor. Então, por que eu estou falando isso? Porque ali foi revelado, atestado, a identidade e missão, propósito de Jesus Cristo. Ele era, além de filho, ele tinha um propósito. O foco do amor de Deus Pai por toda a humanidade estava desembocado na pessoa do Filho, que ainda iria enfrentar a cruz do Calvário no Gólgota. Então, todo o amor de Deus Pai, ele está desembocado na pessoa do Filho, na morte vicária da cruz, para que esse amor, como diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Ou seja, o amor de Jesus, a sua morte e ressurreição tem a ver comigo e com você. Jesus morreu e ressuscitou, não foi simplesmente para poder compor uma história antes de Cristo AC e depois de Cristo DC. Não, a morte e ressurreição de Jesus não foi para poder simplesmente criar um cenário antes e depois. Foi para poder formatar um plano de salvação para toda a humanidade. E nesse exato momento,
voltando ao texto de Mateus, a Bíblia vai dizer que esse discípulo Pedro, ele é alcançado. Mas bem, vamos entender algumas coisas. Fé versus medo. A fé, ela te faz pisar e Deus cria a plataforma para você andar. E o medo que faz? Eu já quero dizer para você que medo nada mais é do que fé na derrota. O medo é alguém que acredita que ele já começa falido, que ele já começa totalmente desacreditado. Ele já entra numa batalha sabedor que ele vai perder. Ele já entra num vento, numa tempestade, numa dificuldade, sabendo que ele não vai ter êxito. Então, deixa eu dizer algo para você. Fé versus medo. Para esse tempo que temos vivido, nós precisamos usar da fé. Temos que ser ousados. A Bíblia vai dizer que esses discípulos, na verdade, Pedro, eles são comissionados por Jesus a entrar no barco, e ao entrar, eles tinham um destino. Qual era o destino? Chegar ao outro lado. E já tinha um pavor dentro deles. Qual seria esse pavor? Eles estavam acostumados a andar com Jesus, e ao andar com Jesus, eles se garantiam em estar junto com Jesus de tempo integral. Ou seja, eles estavam vivendo somente a primeira fase do discipulado, que é o discipulado presencial. O discipulado presencial ele é bom para o primeiro momento, mas ele precisa acontecer sobre ele um desdobramento para esse segundo momento de processo discipulado, que é um alinhamento de mentoria. E foi justamente o que nós fomos comunicados por Deus nessa passagem, que o que Jesus estava promovendo ali como projeto futuro, dizendo o seguinte: olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas vocês não vão ficar órfãos. Mais na frente ele disse isso, nós sabemos, ele desceu no monte ele subiu ali no Monte das Oliveiras e foi subindo, sendo assunto ao céu, dizendo: olha, eis que eu vou ao Pai, mas não vos deixo órfãos. Eu enviarei o meu Espírito Santo, o Consolador, que habitará em vós e estará convosco. Ou seja, o que nessa experiência de Mateus 14, na verdade, é um prelúdio do acompanhamento do segundo processo discipulado, que eles seriam mentoreados não mais de forma presente, corpórea, por Cristo dentro desse processo que durou 3 anos, mas eles seriam agora mentoreados por uma mentoria de inspiração de dentro para fora, a partir da pessoa do Espírito Santo. Então, o que Cristo estava fazendo com que eles entendessem nesse exato momento, aqui, dessa passagem, desse período que eles estão passando de tempestade, o que Jesus estava ensinando para eles, que eles precisavam ser treinados para desdobramento do primeiro processo de discipulado, para que eles pudessem alcançar o segundo processo de discipulado, que nada mais na verdade, de que ser mentoreado, não mais com alguém andando junto, mas com alguém que libera instruções e nós executaríamos. Preste atenção, alguém que iria inspirar-nos para fazer o que é certo, o que é errado, tomar decisões de formas sóbrias, de formas verdadeiras e de formas sensatas, de dentro para fora. Não mais alguém falando no ouvido, mas alguém inspirando, alguém despertando as atitudes certas de dentro para fora. E como isso se dá, pastor? Eu vou te dizer. Seja bem-vindo aqui a esse canal, e esse canal vai te abençoar de forma poderosa, e eu já te convido a compartilhar esse vídeo, porque eu sei que a partir de agora ele vai não só te edificar, mas se você usar a sua inteligência e a inspiração do Espírito Santo, você também vai fazer com que essa mensagem alcance dezenas de pessoas, e por que não dizer centenas de pessoas. A Bíblia vai dizer que quando Jesus dá uma ordem para eles, o seguinte: enquanto eu despeço a multidão, eu tenho uma missão para vocês. Entrem no barco. A Bíblia diz que Jesus forçou-os a entrar no barco. O objetivo aqui é fazer com que eles entendessem e provassem de uma experiência não mais de corpo presente com Jesus junto, mas uma experiência de independência com o desdobramento do segundo processo discipulado, que é a mentoria. E não mais o discipulador junto, e não mais alguém do lado. Nesse tempo,
Eu percebo que Deus, ele está nos ensinando a ser mentoreado. Eu percebo que Cristo, ele está nos despertando para essa mentoria do céu. Você precisa ouvir mais o Espírito Santo. Você percebe que o Espírito Santo, ele habita em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. E quem destruir esse templo, o próprio Deus o destruirá. Está escrito, foi Paulo quem disse. Então, você precisa entender que nesse tempo você precisa guardar o coração, as suas emoções, você precisa guardar a sua parte de decisões, que é a sua parte equilibrada, o seu homem interior, mas você também precisa guardar o seu corpo, você precisa se alimentar bem, ter boas noites de sono, você precisa estar inteirado desse assunto. Nesse processo, voltando ao texto de Mateus 14, Jesus manda com que eles adentrem no barco e destino a chegar ao outro lado. Só que agora eles sofrem um pavor, eles já entram com medo. Como continuar essa jornada se não temos a presença do Mestre junto a nós? Deixa eu te dizer e te ensinar algo aqui nessa dose de hoje. Vamos lá. Você precisa aprender a sair do primeiro processo e entrar no segundo processo. Jesus, ele está querendo que você amadureça. Chega de você depender de alguém ao lado. É hora de você aprender a ser inspirado pelo próprio Espírito que habita dentro de você. Então, será que até quando você vai depender da opinião de alguém para tomar as decisões mais sensatas da sua vida? Então, Jesus estava ensinando para os discípulos o seguinte: vocês precisam aprender a caminhar debaixo da minha voz, a caminhar debaixo da minha instrução. Percebe que o texto está escrito, nós lemos aqui, Jesus forçou-os a entrar no barco e disse: vão para o outro lado que eu encontro vocês depois. Ou seja, parece que é a história da igreja. Jesus ele está nos ensinando a caminhar debaixo de mentoria, porque naquele grande dia, o que há de vir virá e não tardará. Ele vai vir nos buscar, nós nos encontraremos do outro lado, mas nessa jornada de um lado do lago a outro lado, fala do percurso da igreja, aonde nós precisamos viver essa dimensão do Espírito. Só que o fato de vivermos a dimensão do Espírito não nos isentará de enfrentarmos tempestade. Porém, só iremos desfrutar do outro lado se a gente vencer o medo. E é aqui que eu quero falar com você. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. A Bíblia diz algo muito interessante em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, ou seja, de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Eu anotei algumas coisas aqui e eu quero que você entenda isso aqui. Deus realmente não quer que nós tenhamos medo quanto aos nossos processos para revelar o chamado dele na nossa vida. Não tenha medo de assumir o chamado de Deus. É Deus que te ensinará todas as coisas. Segundo ponto, esse medo, ele é entendido aqui no texto como covardia. E o que é covardia? O que é medo? É fugir de algo que nos dá, que nos amedronta, ou que parece muito difícil e a gente não consegue encarar isso, por isso que é chamado de covardia e de medo. E a coragem é diferente disso tudo. Coragem é confrontar todo o processo que o medo causa para que você não tenha êxito naquilo que você está destinado a fazer. Então, percebe que o texto está dizendo, e é muito claro, porque Deus não nos deu espírito de medo. Deixa eu te falar uma coisa. O medo, ele é humano dentro da área psíquica, mas dependendo do quando causa pavor, isso já não mais é humano. Isso é um espírito do medo. E o espírito do medo, ele tem assolado muitas vidas, porque isso é algo espiritual. E como é que se vence o medo? O verdadeiro amor. Quem é esse verdadeiro amor? Cristo. Cristo é o verdadeiro amor. Lembra que eu disse que no batismo de João, alguns minutinhos atrás, eu disse que Jesus, quando foi imergido às águas, uma voz do céu de Deus Pai disse: este é meu filho amado. É o filho que eu amo, em quem
me comprazo, em quem tenho prazer, em quem eu me deleito, ou seja, ele, no melhor, nele, no Cristo, é desembocado todo o meu amor. Ou seja, deixa eu te ensinar algo aqui nessa dose de hoje. Você está vivendo um período de medo, você está vivendo crises depressivas, você está vivendo síndrome do pânico, você está vivendo, quem sabe, crises de ansiedade. Eu tenho uma receita para você. Não é Lexotan, não é Rivotril. A receita que eu tenho para você chama-se um remédio dose única. Jesus, o verdadeiro amor, porque ele vai lançar fora todo o medo que você está enfrentando. Medo de sair de casa, medo de novos desafios, medo do processo atual que você está passando, medo, quem sabe, de não se casar. Você já está com 30 e poucos anos e você de repente está pensando, meu Deus, será que eu não caso? Eu vou viver para titia, para titio? Ei, pei, pelo amor de Deus, bota uma coisa no seu coração, você não vai ficar debaixo de medo, de pavor. Eu tenho mais um texto para colocar aqui em pauta. Olha o que diz em 1 João, capítulo 4, versículo de 16 até o versículo 18. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Preste atenção. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, ou seja, é aperfeiçoado em nós o amor. Quem é o amor? É Jesus. Preste atenção, na pessoa do Deus. Então, esse amor é aperfeiçoado. Jesus é aperfeiçoado em nós. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Percebe que o verdadeiro amor ele lança fora o medo. Então você precisa aprender a confiar. Mas pastor, eu estou passando um processo, eu já coloquei currículo em todos os lados e não consigo. O que eu estou vivendo eu não consigo reverter. Você está debaixo não só de medo, que é causas almáticas que você tem enfrentado, mas você está debaixo de pavor. Você não consegue se mover? Pois é, você está debaixo de uma mentoria de medo e isso é espiritual. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Chega, o medo vai ser banido da sua vida. O medo ele tem dois